tem chegado à sua mão, nós consagramos a Ti, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, querido. Quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Está no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Tiago, capítulo 5, verso 16 e 17. Aleluia. O Senhor é bom? O Senhor é bom? Diga aí, em todo tempo. Todo tempo o Senhor é bom. Amém, queridos? Nós vamos ler o versículo, do versículo 16 em diante, tá? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Só até aqui. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então nós vamos pedir isso para Ele, amém? Feche seus olhos, peça isso para o Senhor. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Deus, não há nada melhor para nós do que ouvirmos a Tua palavra, termos o nosso espírito edificado, termos o nosso coração alimentado. E eu quero te pedir que essa palavra seja rema no coração de cada um de nós, Pai, a começar de mim, como já tem sido. Que essa palavra também seja edificante no coração dos Teus filhos. Pai, eu quero te pedir que essa seja uma noite, Pai, de mudança de mentalidade, de mudança de destino. Espírito Santo, opera em nós, vai aonde as minhas palavras não conseguem chegar, faz aquilo que só o Teu poder pode operar. Vem nessa noite se manifestando de uma maneira poderosa no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, na nossa mente, trazendo mudança de mentalidade, Pai. Eu quero te pedir agora, no nome de Jesus, toda astúcia do diabo, toda astúcia do inferno, caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que veio para tentar roubar essa palavra, seja um cansaço excessivo, ansiedade, uma dor, eu repreendo agora na autoridade que há no nome de Jesus. E eu quero declarar que essa atmosfera está carregada, impregnada da Tua presença. Eu quero te pedir, Deus, que a Tua casa seja cheia, continue sendo cheia dessa presença tão doce, Pai, e que nada venha nos roubar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queridos, não tem como, como que é o nome do nosso culto hoje mesmo? Culto fé. E não tem como a gente falar sobre fé e não falar de oração. Amém? Porque quando a gente tem fé, a gente ora. E a gente ora crendo que algo vai acontecer. Amém? Alguém aqui já teve uma necessidade que você falou, olha, só um milagre de Deus? Alguém? Todos, né? Eu acho que todos nós. E esse texto, ele vem dizer para nós que a oração de um justo, ela é o quê? Ela pode muito em seus efeitos. Coloca a versão do telão para nós, de Tiago 5,16, por favor. Ele fala aqui, ó. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Talvez quando você lê esse texto, numa outra versão diz oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos, né? Talvez quando você lê esse texto, você fala assim, mas eu não sou justo. Fala comigo assim, ó, eu sou justo. Como que você se sente quando você fala eu sou justo? Você se sente confortável ou você se sente desconfortável? Seja honesto. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Existem 2 tipos de justiça. Existe uma justiça moral e existe uma justiça de posicionamento. Como que é isso? Por exemplo, quando uma pessoa ela é julgada pela lei e ela é considerada inocente, não importa se você concorda com a conduta dela ou não. Posicionalmente, juridicamente, essa pessoa é justa. Agora, quando nós falamos a oração de um justo pode muito em seus efeitos, todas as vezes que a palavra de Deus, de maneira geral, está falando de justiça, ela não está falando apenas do aspecto moral, ela não está falando apenas de que nós fazemos tudo corretamente, tudo retinho, não é isso. Ela está dizendo que a oração de um justo, aquela pessoa que foi colocada de uma maneira justa juridicamente. E como assim juridicamente? Jesus, ele pagou o preço na cruz. E por causa dele, agora nós somos a justiça de Deus. Você entende? Então, a partir do momento
você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não está falando aqui que a oração de um justo, de uma pessoa que nunca comete um erro, ela vai ser ouvida. Ela está dizendo, a oração dessa pessoa que tem sobre ela a justiça de Deus, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Você tem Jesus sobre a sua vida? Então eu quero dizer uma coisa para você, você é justo. Não é eu tento ser justo, porque eu tento fazer as coisas certas. Não, você é justo, porque a justiça de Deus se cumpriu em Jesus. Amém? Agora fala com convicção, eu sou justo. Não saiu mais leve? Não saiu diferente agora? Você entendeu? Que não é moral, é posicional, é espiritual, é juridicamente espiritual? Pois é. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a sua oração, a minha oração, ela é poderosa e eficaz. Por quê? Porque nós já temos em nós, nós já recebemos a justiça de Deus. E aí, gente, esse texto ele vem falar para nós sobre Elias, de uma maneira diferente do que nós lemos nos livros do Antigo Testamento. Por quê? Vamos colocar lá o versículo 17 em diante para nós, por favor? Se puder projetar aí, para a gente ir acompanhando no telão. Elias era uma pessoa frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ó, versículo 18. E então ele fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Eu não sei você, mas normalmente quando a gente fala de Elias, gente, a gente não pensa em uma pessoa com essa característica que nós lemos aqui, uma pessoa frágil. Você olha para Elias como um homem frágil? Um cara que chega, Elias aparece no capítulo 17 de 1 Reis, Elias o tisbita, e ele fala assim, ó, segundo a minha palavra não vai cair nenhuma gota de água, não vai cair nem orvalho sobre essa terra, não vai cair nada, e essa terra durante 3 anos e meio não vai cair uma gota de água, e ele ó, desaparece, e segundo a palavra dele, não cai uma gota de água. Você acha que uma pessoa dessa é frágil? Durante esses 3 anos e meio, a Bíblia fala que ele vai para o ribeiro de Querite, e ele é alimentado sobrenaturalmente por Deus, Deus manda corvos levarem para ele um sandubão, né? Um sanduba gostoso lá, pão e carne. Há quem diga que foi aí, né, que o McDonald's teve uma ideia, entendeu? Pegou? E aí, sobrenaturalmente, ele é um homem que é sustentado dessa forma. Depois a Bíblia fala que quando o ribeiro começou a secar, Deus fala para ele falar com uma viúva X em tal lugar, e Deus faz com que o alimento daquela mulher não se acabe por causa dele. Você consegue ver uma pessoa frágil aí? Aí, não bastando isso, Deus manda ele lá falar com o rei, ele chega lá para o rei e se apresenta diante dele, e aí então tem uma disputa para ver quem é Deus. E sabe o que Elias faz? Elias pede para fazer lá um altar, e naquele altar ele ora, e sabe o que acontece? O fogo dos céus desce e consome aquela oferta. Ele era um homem com acesso diante de Deus. E aí depois, ele chega e fala para Acabe, ó, arruma seu cavalo aí, e vai, corre, porque a chuva está vindo. E ele vai, e a Bíblia diz que ele ora. E ele ora, até que ele vê, né, uma nuvenzinha lá, e aí, tamanho da mão de um homem, e a chuva vem. Eu não vejo um homem frágil, porém, no capítulo 19 de 1 Reis, a Bíblia conta que Jezabel fica sabendo que ele havia matado os profetas de Baal, da qual ela defendia. E aí sabe o que ela faz? Ela manda um recado para Elias. E sabe o que Elias faz? Elias foge. E no capítulo 19, que eu quero que você me acompanhe, 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver essa face de Elias. Uma face que, assim, não é muito diferente do que a gente vive de vez em quando, não, gente. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 3, diz assim, vamos ler o 2, né, para a gente entender o recadinho da Jezabel aí. 1 Reis 19, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Agora, peraí, segura aí e olha para mim. Elias tinha acabado
acabado de fazer um sacrifício, e os profetas de Baal também tinham feito um sacrifício. E Elias provou para a nação inteira que aqueles deuses não eram deuses. E agora Jezabel vem e ameaça Elias, dizendo assim: me façam os deuses outro tanto, se eu não acabar com você, se eu não te fizer a tua vida como você fez cada um deles. Ou seja, os deuses, mas esses deuses não eram deuses. Só que por alguma razão, a Bíblia diz que Elias saiu correndo. Ele teve medo. Olha o versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida ele se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo. Porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Gente, cadê aquele homem corajoso que tinha acabado de derrotar 800 homens e tinha provado para uma nação inteira que o Senhor era Deus? É por isso que Tiago vem dizer: Elias era frágil, porque Elias tinha as mesmas debilidades que eu e você. E um dia a gente ora e fala assim: não, se vir contra mim eu me posiciono, está repreendido em nome de Jesus. No outro dia, a gente não quer sair de debaixo do cobertor. Sim ou não? Isso é a nossa fragilidade. Agora, existe algo que nós aprendemos aqui com Elias, na história dele. E sabe quanto tempo dura esse luto, essa depressão, essa crise de Elias? Não é de um dia para o outro, é pelo menos 1 mês e meio. São 40 dias que ele vai caminhando aqui, se você for acompanhando, 40 dias que ele vai, eu acredito que em silêncio. Ele não queria conversar com ninguém. Ele queria ficar a sós com Deus, quietinho, porque era uma crise que Elias estava vivendo. Mas tem algo, Elias, quando teve o seu momento de crise, ele não foge da presença de Deus, ele foge para a presença de Deus. E sabe de uma coisa? O que nós aprendemos aqui nesse texto é que o poder da oração, o poder da fé não está em nós, o poder da fé está em Deus. E o grande segredo, querido, eu sei que isso pode parecer tão simples para mim e para você, mas nós precisamos entender que muitas vezes nós esperamos que Deus faça alguma coisa porque a gente merece, ou a gente acha que Deus não vai fazer porque a gente não merece. A gente acha que no dia que a gente está bombando, igual Elias lá, desce fogo, Senhor, faz isso. A gente acha que a gente pode orar que Deus vai pedir, e o dia que a gente está mal, a gente acha: eu não vou nem orar, sinceramente, não tem nem fé para isso, porque nós colocamos a nossa fé em nós. Mas eu quero dizer algo para você: todo o poder de operar milagres está no nome de Jesus, está na pessoa do Senhor. E nós vivemos milagres quando nós paramos de olhar para a nossa fragilidade. A gente vive milagre quando a gente para de olhar para a nossa impotência. A gente vive milagre quando a gente para de achar que nós somos bons ou que nós somos ruins. A palavra de Deus, ela mostra isso para nós em diversos momentos. Um dos momentos que eu gosto muito de ler, eu gosto quando Romanos fala para nós sobre Abraão. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Olha isso. A Bíblia sempre nos chama para olhar dessa forma. Mas às vezes, por causa da cultura que a gente tem, de que um dia a gente acha que a gente está bom e outro dia a gente acha que a gente está ruim, a gente muitas vezes perde de viver milagres. Olha só, como está escrito, Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em
conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha o versículo 21, estando plenamente convicto de que ele, quem? Abraão? Não, Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. A fé de Abraão não estava, poxa, Deus prometeu para mim, eu sou um homem de fé. Às vezes a gente coloca a nossa fé na fé, a gente coloca a nossa fé em nós. Não, eu sou uma pessoa de fé. Não, querido, a nossa fé tem que estar nele. Abraão, a Bíblia deixa claro aqui para nós, embora ele olhou, ele tinha consciência, né? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, embora ele levasse em conta a sua fragilidade, embora ele olhasse para ele mesmo e ele falasse, olha, aqui não dá. Mas ele sabia de uma coisa, a Bíblia deixa claro aqui, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Não, crê mais ou menos, né? Porque, pelo amor de Deus, porque uma pessoa que crê que Deus pode fazer todas as coisas, se responder, né, eu vou te dar uma chance, tá? Que você estava meio desatento, né? Você crê que Deus é poderoso para fazer todas as coisas? Amém. Ah, tá, agora entendi. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não existe coisa pequena ou grande que Deus não possa fazer. O poder está nele, ele é o Deus criador, ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer, e nós sabemos disso, mas muitas vezes a gente começa a olhar para o nosso mérito, a gente começa a olhar para as circunstâncias que estão nos rodeando, e a gente quase que quer dizer para Deus que o que a gente está vivendo é sério demais. Quase que a gente quer dizer para Deus que a situação que a gente está vivendo é grande demais. A gente acabou de cantar aqui, quão grande é o meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem coisa pequena ou grande que Deus não possa fazer, nem dentro de mim e de você, nem fora de mim e de você, nem aquilo que diga respeito a qualquer área da nossa vida. Mas nós precisamos olhar para Ele, crer nele, entender que é Ele, que o poder está nele. Porque muitas vezes, nos nossos momentos de fragilidade, a gente vai achar que a gente não merece. E não tem nada a ver com meritocracia. Não tem nada a ver com o fato de eu ou você merecer ou não merecer. Tem a ver com o fato de nós crermos que Ele é, que Ele pode, que Ele quer e Ele quer. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, acerca de Sara. Hebreus 11, 11. Eu amo esse texto também, é um texto que eu oro. E eu quero te estimular a orar a palavra, falar o que Deus fala, Hebreus 11, 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Por quê? Porque ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sabe por que Sara recebeu a promessa? Aqui nessa versão do telão diz, porque ela considerou por fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sara não viveu um milagre porque ela achou que ela merecia. Sara não viveu um milagre porque ela entendeu que ela era esposa de Abraão. Sara viveu o milagre porque ela entendeu que Deus era fiel e Ele tinha feito uma promessa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus nos faz uma promessa. Marcos capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim, ó, tudo o que vocês pedirem em meu nome, não duvidando no seu coração, será feito. Será que nós temos essa mesma postura de Sara, de entender que aquele que prometeu é fiel? Eu queria te fazer uma pergunta, quero te fazer uma pergunta. Se você entendesse que Deus responderia qualquer oração sua nessa noite, qualquer uma, o que você pediria para o Senhor? Então por que você não pede?
Porque a nossa fé tem que estar na fidelidade dEle. Nossos olhos têm que estar nele, não é em nós, não é na circunstância que nos envolve. Um outro texto também, Hebreus capítulo 11, no versículo 17, voltando a falar de Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito em Isaque será chamada a sua descendência. Porque, ao versículo 19, considerou o quê? Que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quando Deus pede para Abraão oferecer Isaque como uma oferta ao Senhor, para provar o seu coração, Abraão não pensa assim, Deus não vai fazer isso comigo, né? Deus falou que é meu amigo. Não. Sabe o que Abraão fez? Ele obedece. Por que ele obedece? A Bíblia diz, porque ele considerou que Deus era poderoso para, se fosse necessário, ressuscitá-lo entre os mortos. Abraão cria no poder de Deus. Sara creu na fidelidade de Deus. Elias creu no poder de Deus. E por que eu e você, tendo tantas provas do poder de Deus, muitas vezes nos tornamos débeis na fé? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa fé em nós mesmos. Nós achamos que nós não merecemos, então nós não oramos. Ou nós achamos que merecemos, e às vezes Deus não faz naquele momento. Mas Tiago diz aqui para nós que Elias orou fervorosamente, insistentemente. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós geramos as coisas no reino do Espírito. Existem orações que nós vamos fazer uma única vez, e elas já acontecerão. Existem outras que nós vamos gastar um pouco mais de tempo. O Senhor, Ele tem os seus propósitos, e nós precisamos entender isso. Existe um livro, que eu li só a biografia dele, né? George Miller, eu sempre falo dele, porque ele é considerado um dos heróis da fé. E esse homem, ele tem um livro chamado 50.000 orações respondidas. Vou repetir para você, 50.000 orações respondidas. Todas as orações de George Miller, ele anotava, porque ele tinha certeza que Deus iria responder. Agora eu pergunto para você, qual foi a sua última oração que você anotou, para quando você receber, você colocar a data? Queridos, eu tenho meus caderninhos de oração, eu tenho minhas listas de oração, mas não é lista de compra. É porque eu faço questão de colocar diante do Senhor, e depois quando eu vou olhar, eu vejo aquilo que Deus fez. Isso glorifica o nome do Senhor, edifica a nossa fé. Eu lembro, no início do ano, acho que retrasado, se eu não me engano, não sei se foi ano passado, ano retrasado, que a gente estava assim, financeiramente muito apertado. Isso quase não acontece, né? Mas, né? A gente estava super apertado, tinha que pagar a escola das crianças. A escola não, na verdade, o material das crianças. A gente tinha tanto compromisso para fazer. E eu peguei, e eu calculei, e eu estava muito preocupada, muito preocupada. E aí, o Senhor, Ele me lembrou algo, que quando nós fomos nos casar, eu estava desempregada na época, e aí o Senhor me direcionou a escrever tudo o que eu precisava, e tudo o que eu queria para o nosso casamento. E, gente, eu escrevi, né, diante do Senhor, até a cor das flores que eu queria. E eu queria lírio laranja, né, seria fácil se eu colocasse uma flor vermelha, que é comum, mas eu queria lírio laranja. E eu escrevi isso. E assim, o Senhor foi zeloso em cumprir tudo o que eu coloquei diante do Senhor no meu casamento. E o Senhor me lembrou disso. E então eu peguei e eu escrevi tudo o que eu precisava. Naquele momento, naquele início de ano, o valor do material, e deu um total. E eu coloquei diante do Senhor. Eu não preciso dizer para você que o Senhor, zelosamente, cumpriu tudo que a gente precisava, tudo. Agora, Deus não me deu o dinheiro. Deus não foi lá e falou, você precisa de 3.000, peraí, está aqui 3.000. Não. A gente precisava dos livros das crianças, por exemplo, só para você ter um exemplo. E olha que coisa impressionante. Meus filhos estudam no colégio adventista, super recomendo, né? O jabá.
Mas, e um dos meus meninos estava então aí no 5º ano, né? O João estava no 5º ano, ou era se fosse o início do ano passado, era o 6º ano, mas acho que era o 5º ano. E o material dele ia ficar um valor bem alto. Gente, você acredita que uma moça que nem trabalhava mais comigo me ligou e falou: o seu filho estuda no colégio adventista no 5º ano? Eu falei: estuda. Ela falou: porque tem um rapaz que trabalha com o marido do com um amigo do meu marido, e que o filho dele começou a estudar lá, e ele ia usar o material do 5º ano, e ele desistiu de estudar lá, e ele está com os livros intactos, e ele quer fazer uma doação. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você colocar algo diante de Deus, não se preocupe com o como. Se preocupe em colocar diante de um Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. O poder está nele, não está em você, não está em como você vai fazer. A partir do momento que eu e você colocamos os nossos olhos nele, a partir do momento em que nós paramos de olhar para nós. Não existe um outro exemplo mais claro na Bíblia do que alguém que olha, que se perde desse processo, do que Pedro, quando ele é convidado por Jesus para andar por sobre as águas. Ele fala assim: Senhor, se és tu, me manda ir contigo. E Jesus fala: vem, Pedro. Ele está falando: sou eu. E o poder está em Jesus, e Pedro vai. Mas lá em Marcos, a Bíblia deixa claro para nós que de repente, Pedro ele começa a olhar, sabe o quê? As ondas, ouvir o vento. Querido, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós vamos olhar o vento, nós vamos ouvir barulhos, nós vamos ver tempestades. Deixa eu falar uma coisa para você: todo o poder está nele. Nós precisamos orar para que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Nós precisamos orar e pedir para que o Senhor cure os nossos olhos, para a gente parar de olhar para as circunstâncias, para a gente parar de olhar para a nossa fragilidade, para a gente parar de olhar para a nossa insignificância, que às vezes a gente acha, para as nossas impossibilidades. Quero dizer algo para você nessa noite: esse mesmo Deus está aqui neste lugar. E quando eu e você olharmos para Ele e pararmos de olhar para nós, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver milagres. Nós vamos viver milagres. Há um milagre que Deus quer fazer na sua vida. Há algo que Deus quer fazer dentro de mim e de você. E para nossa fé ser despertada, nós precisamos parar de olhar para nós. Precisamos parar de achar que nós merecemos ou nós deixamos de merecer. Todo o poder está nele. Nele está todo o poder. E a palavra de Deus diz que se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim e de você, Ele vai também trazer vida aos nossos corpos mortais. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deixa eu dizer algo para você: não há nada que Deus não possa fazer quando Ele encontra um homem e uma mulher que colocam a sua fé nele. O poder está nele. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Ele nos tornou justos. Ele nos colocou posicionalmente numa justiça. E agora, quando eu e você oramos, assim como aconteceu nos dias de Elias, a nossa oração não são palavras ao vento. Talvez você se ache tão indigno. Talvez você está vivendo um momento de aridez espiritual, assim como Elias. Mas eu quero dizer algo para você: não corra do Senhor, corra para o Senhor. Porque o Senhor não vai lançar a sua dor em rosto. Pelo contrário, seja de uma maneira intensa, seja com uma brisa mansa, o Senhor vai responder a sua oração. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos nele. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero convidar você a pedir para o Senhor nessa noite algo. Talvez você até entende que Deus é poderoso. Mas às vezes você não consegue crer que o Senhor é poderoso para fazer isso na sua vida.
Talvez você ache tão legal quando você ouve testemunhos, mas você fala, por que Deus não faz na minha vida? Talvez você chegou aqui nessa noite e quando você vai orar, você se sente uma pessoa que não merece. Mas o que eu trouxe para você nessa noite é que um dos segredos da fé está em que você tem que parar de olhar para você e olhar para Ele. Se Elias, que viveu tudo o que viveu, é chamado de frágil, é chamado de uma pessoa que sofreu as mesmas paixões, sujeito às mesmas paixões, eu e você também vamos viver momentos de fragilidade. Mas seja nos momentos de força, ou seja nos momentos de fragilidade, a minha fé, os meus olhos e os teus olhos precisam estar